Primeiramente, bom dia! Esse é o dia de número 3 do cruzeiro. Chegamos em Aswan, quem viu os vídeos anteriores da viagem até aqui, hein? E agora vamos explorar alguns sítios arqueológicos e o que Aswan, que é uma cidade tão importante aqui nessa região do Egito, tem a oferecer. Uma das coisas que a gente já remete logo ao Egito são os obeliscos, né? Aquelas pedras enormes de 20, 30 metros. Alguns deles, inclusive, foram levados para outros países. Tem 5 obeliscos famosos que estão em outros países, como Estados Unidos, França, Alemanha. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa área onde alguns desses obeliscos eram construídos. Estamos aqui um pouco ao sul de Aswan. E esse aqui é uma pedreira, onde obeliscos eram construídos. O que tem de interessante aqui, de peculiar dessa pedreira, que foi usada mais ou menos 2.150 anos atrás, é que tem um obelisco que nunca foi terminado. Ele era para ser o maior obelisco da história do Egito, teria mais de 40 metros e mais de 1 tonelada, mas aparentemente foi encontrada uma rachadura, uma falha na pedra. Então a construção foi abandonada. O nome que eles chamam em inglês é Unfinished Obelisk, ou obelisco que nunca foi terminado. Para entrar aqui, o meu guia pagou 80 libras, o que dá uns 15 reais mais ou menos. Meio carinho para entrar numa pedreira, né? Ali está ele. Aqui, ó, a pedra seria monstruosa. Outra curiosidade é que não se sabe exatamente o ano que esse obelisco estava sendo construído ou a mando de quem, porque como ele nunca foi terminado, não tem inscrições, nunca colocaram o nome do faraó que solicitou essa construção. Daqui a gente consegue ver direitinho a rachadura, bem ali, ó, no meio. Então, quando eles perceberam que a pedra estava com esse problema, simplesmente abandonaram a obra. Só para vocês entenderem melhor, gente, aqui eu estou no sul do Egito, tá? Aswan tem cerca de 1 milhão de habitantes, é uma cidade bem turística, bem agradável, comparada com Luxor ou Cairo, que é aquela cidade bem maior, com bem mais confusão. E é o fim do meu cruzeiro aqui em Aswan, ou pode ser o começo do seu, caso você comece de Aswan a Luxor. Aí na saída aqui, ó, lojinhas. Toda vez que a gente sai de uma atração turística, um templo, um sítio arqueológico, tem gente vendendo de tudo. Outra curiosidade que eu acabei de perceber, gente, aqui a gente já está vendo uma influência maior de artes africanas. Africanas vezes o tradicional que a gente está acostumado, aquelas peças de madeira com a pele bem negra, que a gente não viu muito até agora. Então eles têm muita influência da Núbia também. A Núbia era um país separado, inimigo do Egito antigo, chegou a invadir o Egito por um tempo, controlou o Egito e acabou sendo incorporada pelo Egito. Hoje é apenas uma região do sul do Egito. Thank you. Aí agora a gente vai visitar um local que eu não vou poder usar a câmera, que é uma represa, a maior represa do Egito, se não uma das maiores do mundo. Foi uma obra construída há cerca de 50 anos atrás, com a ajuda da União Soviética, então é muito importante para essa região, porque eles conseguiram controlar o fluxo de água do rio Nilo. Eu vou colocar uma foto, porque foto pode tirar, não pode filmar. Então eu vou colocar uma foto aqui e a gente pula para a próxima atração. Agora a gente vai visitar o Templo de Philae, que é uma das principais, a principal atração daqui da região. Na principal atração do dia, o Templo de Philae. Tem algumas características muito interessantes aqui e o guia está me explicando tudo, eu estava lendo um pouco também. Esse templo é dedicado a Isis, ou Isis, como a gente chama em português. Era uma deusa que estava assim acima de todos os deuses, é o equivalente a Afrodite na cultura grega. Isis era tão forte, o culto à deusa Isis era tão forte que se espalhou por vários países aqui na região. E, inclusive foi o principal rival, ou Isis foi a principal rival do cristianismo. Os romanos adotaram o culto à Virgem Maria justamente para concorrer com o culto a Isis, que era a deusa principal aqui de todos esses países, inclusive no Império Romano.
Porque estava dizendo que muitos egípcios, eles vêm bastante aqui. É um local que eles gostam muito pela ilha, pelo monumento e também por ser um local que antigamente era de culto a Ísis. Olha só que interessante, esse templo ele foi por um período ocupado pelos cristãos e eles não acreditavam no culto aos deuses egípcios, então eles danificaram algumas imagens dos deuses egípcios e deixaram a sua marca aqui também. Ó. Lembrando que o templo foi construído por volta do século I a.C. e depois ocupado pelos cristãos por volta do século I depois de Cristo. Outra peculiaridade desse templo, gente, é que o local original dele não era aqui. Ele foi transportado para cá, de uma outra ilha, cerca de 200 metros daqui, que foi inundada depois da construção da represa. Então, para que o templo não desaparecesse embaixo do rio Nilo, os italianos transferiram o templo para cá. Como presente, levaram um dos obeliscos, que agora está em Roma, mas pelo menos salvaram o templo para gerações posteriores. Diferente dos templos que a gente visitou no primeiro dia, como o de Karnak e o de Luxor, mais parecido com os templos que a gente visitou ontem, esse templo aqui ele tem a arquitetura e os design típico grego-romano. Ele foi construído já quando o Egito tinha perdido a sua independência e alguns detalhes, como por exemplo alguns personagens que aparecem sem roupa e alguns detalhes de anatomia indicam o estilo do design típico dos gregos romanos, que foi aí por volta do século I, II a.C. Simplesmente fantástico, eu adorei, gente. Tirei umas fotos lindas que eu tô postando no Insta. No Insta também coloco algumas dicas e alguns stories em tempo real. Então me acompanha lá, Diogo Quirilos. Agora tem que voltar pro barco e voltar pro cruzeiro. E essa é minha última noite a bordo do navio. O cruzeiro oficialmente terminou essa manhã, mas eu resolvi ficar uma noite adicional. Em vez de pegar um hotel na cidade, porque amanhã de manhã eu tô fazendo um passeio fantástico, tô saindo muito cedo. Antes que eu esqueça, gente, dá uma curtidinha aqui nesse vídeo, clica no joinha e olha, na descrição do vídeo tem um link se você quiser receber notificações dos próximos vídeos no WhatsApp, tá bom? Clica no link, você vai entrar no grupo, não é um grupo de conversa, é um grupo só de notificação para que eu possa te avisar sempre que entrar vídeo novo no canal. Mala fechada, agora 4h15 da manhã e eu tenho uma última missão aqui no Egito hoje. Hoje a gente tá indo aqui, ó, Abu Simbel. Abu Simbel é uma das principais atrações do país. E muita gente vem aqui só para ver as pirâmides e Abu Simbel, norte e sul. E aqui tem dois templos. Tem esse aqui que é menor, que é dedicado à rainha, e aquele lá que é o maior. A gente vai entrar nos dois. Abu Simbel foi construído pelo rei Ramsés II. Foi um dos reis mais poderosos de todo o Egito. Muitos acreditam a ele a fundação da civilização egípcia. E aqui, onde hoje é o sul do Egito, existia um outro país, uma outra região, um outro povo, que era o povo núbio. Muitos faraós antes de Ramsés tentaram conquistar forças, invadiram com guerra. Então, Núbia e Egito eram inimigos. Como que Ramsés conseguiu conquistar a Núbia? Através de casamento. Um casamento político com Nefertari. Através desse casamento, ele conseguiu incorporar a Núbia ao Egito e assim está até hoje. Desde então, a Núbia nunca mais foi um país independente. Agora a gente vai entrar no templo principal, o templo de Ramsés, que ele construiu para ele próprio, que é muito maior do que o templo para a esposa dele. Tem 4 grandes estátuas dele e tem várias referências que ele fazia, onde ele se comparava com Deus. Como encheu agora, gente! Agora por volta de 8h30.
A maioria das excursões chegam por volta de 7h30, 8 horas e ficam aqui até mais ou menos 9h30, 10 da manhã. Porque a maioria vem de Aswan, então eles têm que voltar ainda hoje. São poucos turistas que ficam aqui, dá para você se hospedar aqui na vila de Abu Simbel também. Mas a grande maioria dos turistas vem de manhã e já volta no horário do almoço. Se vocês se hospedarem por aqui, de tarde, pelo que eu li, você pega esse templo praticamente vazio. Agora imagina o trabalho monstruoso, gente, de trazer todas essas estátuas e a montanha em si, cortar a montanha lá de baixo para puxar 200 metros aqui para cima. É simplesmente espetacular. E eles fizeram o possível para deixar o mais próximo do que era do original antes de ser transferido para cá. This is really nice. Yeah. Encontrei com Kelly. Hi, Kelly. Olá. Olá. E aí, what do I say? E aí? Kelly, we have the same tour. We are with the same guide, the same group, and Kelly speaks a bit of Portuguese. A little bit. Yeah. Very little. She's from New York and she's traveling in Egypt by herself. So I decided to ask her something that I got so many questions about. How safe it is to travel in Egypt. What did you feel about traveling alone? I personally feel that no threat at all, but also I've been with guides the whole time. Right, So perhaps okay. that's the reason why, you know, the guide's telling people to go away. Yeah, but I haven't felt like unsafe or anything like that the whole time. So it's pretty much safe. Just maybe be with a guide, organize your tour in advance with an agency. You did something like that too, Yeah, right? I contacted the hotel in advance, so they... There we go. So just go with a group, just go with a guide, and you'll be fine. Thanks, Kelly. Para chegar aqui a gente levou 3 horas, eu acho, mais ou menos na estrada. Tentei dormir na van, mas não consegui. E a gente só passou aqui por cerca de 2 horas. Você pensa assim, caraca, são 6 horas na estrada para aproveitar apenas 2 horas aqui. Mas vale a pena. Eu diria que é uma das 3 principais atrações de todo o Egito. É as pirâmides, é o complexo de Karnak e é Abu Simbel. Então fazer o cruzeiro e não chegar até aqui seria um desperdício. Aqui vocês conseguem ter uma noção melhor. Meu tour começou lá em cima do Cairo. Desci para Luxor. Peguei um avião para Luxor, fiz o cruzeiro pelo Rio Nilo até Aswan e aí a gente pegou agora esse transporte até Abu Simbel. Então estamos no limite do Egito aqui.